Antes de apresentar a minha própria compreensão, certo? Eu vou enfatizar alguns pressupostos e princípios dela, não é? Então, estou consciente de que ela tem alguns pressupostos que, como todo pressuposto, digamos assim, a gente pode discutir filosoficamente, mas isso iria extrapolar por completo a discussão aqui presente, né? Então não vou entrar nessa discussão, vou apenas apresentar, né? Mas que estou consciente de que esses pressupostos existem, né? Então eles são, né, que toda compreensão, toda teoria guarda limitações da ordem simbólica, da linguagem, da cultura, né? Isso se aplica também à minha visão aqui, é óbvio, né? Então, o que eu vou apresentar da minha visão de espiritualidade, da relação com a educação, tem essa limitação da cultura que eu vivo, da minha estrutura linguística, né, e simbólica, etc., em que estou inserido. Né? Segundo, né, o pressuposto, né, a gente não pode confundir o mapa com o território. Né? Teoria não é realidade. Né? Uma coisa é a visão que eu apresento, que eu estruturo aqui. Outra coisa, de fato, é aquilo do âmbito da experiência a que essa teoria e que essa visão, em princípio, em tese, fazem referência. Né? Então, a realidade é sempre mais ampla, maior do que uma teoria. Né? Então, a gente tem que ter esse limite, né? Essa compreensão, porque essa teoria, essa visão que eu aqui vou apresentar, ela é limitada, como todas as outras, não é? Não pode ter a pretensão de ser a realidade e o contorno absoluto da experiência, né? Então, ela está limitada por todos esses aspectos, né? Então, dados esses pressupostos, agora, alguns princípios que ordenam a visão que eu pretendo apresentar, né? Então, primeiro que toda realidade ela está intrinsecamente relacionada. Né? Isso dos aspectos mais micros até os aspectos macros. Né? Então, isso a gente pode pensar isso tanto socialmente, né? O Brasil não está separado do que ocorre na China, nem na Rússia, nem nos Estados Unidos, etc., mas também isso no âmbito mais micro. Né? Os impactos na natureza a gente está vendo plenamente agora, né? Quer dizer, o que se faz no Japão pode ter impacto no que acontece na África e vice-versa, né? Então, aí estão as enchentes, os aspectos que não eram conhecidos como comuns, como corriqueiros há algumas décadas, né? Então, é a ideia do interrelacionamento amplíssimo de toda a realidade, não é? Então, o segundo princípio é que não existe observação separada do observador. Não é? Isso parece simples, mas não é simplório. Não é? Então, aquilo que eu vejo, que eu percebo com todos os meus 5 sentidos, não é separado da forma como eu estou constituído, né? Como ser humano, que como ser humano tenho aspectos que são comuns a todos os seres humanos, digamos assim, as capacidades sensoriais, né? Mas tem aspectos que são próprios da minha socialização, né? Da minha história familiar e assim por diante. Né? Então, tanto o Buda visualizou isso, né? A ideia, exatamente a ideia de que não há objeto separado do observador, de que objetos surgem em codependência, né? Há uma emergência comum entre sujeito e objeto, o Buda visualizou isso. Né? Isso Kant também, de algum modo, expressou também, né? Quer dizer, o sujeito já põe as estruturas que lhe constituem no objeto que ele capta, né? E a fenomenologia explicou isso muito bem, no horizonte de compreensão em que o ser humano está
inserido a partir do qual ele compreende o mundo, não é? Então, logo, as percepções, cada ser humano tem uma determinada percepção, né? Não que essas percepções sejam completamente arbitrárias, completamente distintas. Não, nós também somos seres humanos, né? Claro que uma ameba vê o seu mundo completamente diferente de como eu vejo, né? Pela sua própria constituição. Então, sou ser humano, outro ser humano tem constituições análogas às minhas e pode ver muita coisa semelhante à forma como eu vejo também. Mas há coisas que são só minhas e coisas que são só do outro, né? E a gente tem que ter esse entendimento, né? Por outro lado, também toda a percepção também depende do nível de conhecimento e habilidade do observador em relação àquilo, né? Então, um físico, ao ver um determinado fenômeno material, vê esse fenômeno inseparavelmente da sua própria formação como físico, que concebe aquele fenômeno mediado por uma vasta rede conceitual que uma pessoa que não tem tal formação não pode conceber dessa forma, né? Então, esse conhecimento, familiaridade, também se aplica a isso que estamos tratando aqui, o tema da espiritualidade e da educação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não estudou nada da história da educação, do pensamento educacional, das práticas educacionais, né? Ela tem uma visão da educação mais ou menos como toda pessoa tem, né? Mas ela não conhece, digamos assim, as discussões seculares, né? As temáticas que causaram tanta polêmica ao longo do tempo, não é? E que influencia ainda hoje essa tal discussão, não é? Então, isso depende também do conhecimento, da familiaridade, né? E, por fim, né, outro princípio é que todo fenômeno, certo? Ele pode ser compreendido de um modo interior e exterior, né? E não são exatamente a mesma coisa, né? Então, eu posso estar agora bem triste, né? Então, a forma de abordar a minha tristeza interior aqui, a forma de ver e tratar esse meu estado interior é diferente da forma como, por exemplo, uma pessoa que está aqui está me vendo, né? Uma pessoa que está aqui pode até supor que eu esteja também triste, pode fazer algumas inferências, mas ela jamais terá a mesma compreensão que eu estou tendo minha experiência. E isso não significa em absoluto que que uma compreensão seja mais verdadeira que a outra, né? Apenas que são compreensões diferentes, né? Então, dito isso, né, vou passar agora diretamente à compreensão que eu nutro a esse respeito, tá bom? Bom, então eu diria assim, primeiramente, né, minha visão, considerando todos aqueles pressupostos, princípios que eu não vou voltar a tratar, mas já apresentei, né? Parte do pressuposto que o ser humano é parte da natureza e do cosmos, certo? Isso condiciona de forma muito ampla aquilo que o ser humano é, né? E, portanto, o que eu também posso conhecer dele, né? Então, o ser humano não pode ser concebido separadamente disso, né? Então, a pandemia, por exemplo, é uma prova contundente disso, né? A crise ambiental é outra prova também contundente. Mas a pandemia, inclusive para os negacionistas, né, foi bastante clara a esse respeito, né? O segundo aspecto é que a natureza e o cosmos estão em movimento, né? Submetido a princípios intrínsecos, né? Por exemplo, a evolução, né? A evolução não parou ainda, né? A gente pode pensar que sim, mas não, certo? Agora, é lógico que todo o processo evolutivo hoje está mediado pelas intervenções humanas, né? Mas isso continua. A natureza não está parada, né?
e também não está parada em relação ao ser humano, né? O segundo aspecto relacionado a isso é que essa evolução não é só morfológica, né? Parte do pressuposto de que essa evolução é também interior, né? Então, o ser humano também evoluiu morfologicamente e também está destinado a evoluir e evolui, né, pelo menos até determinado ponto, do ponto de vista de sua dinâmica interior, né? Então, por exemplo, pegando as categorias de Piaget, né, a própria forma da inteligência, que é uma forma interior do ser humano, não é uma forma morfológica, não é uma morfologia, né? É um aspecto interno da inteligência humana, né? Então, se desenvolve desde o sensório motor, vai para operações concretas, né? Até operações formais, né? Então, também em Freud, né? A gente sabe do estágio oral, né? Depois estágio anal, né? A fase triádica, o Édipo, né? Até chegar na fase genital, né? E mesmo daí outros psicanalistas desenvolveram, né, a partir da fase genital, outras fases de desenvolvimento humano, né? Então, a ideia de que, portanto, o ser humano está em desenvolvimento, né? Essa ideia de desenvolvimento se aplica também a outras dimensões, não é? Então, aqui, por exemplo, estou apresentando uma compreensão, por exemplo, do pensador Shiri Aurobindo, né? Ele supõe, por exemplo, que o ser humano é constituído e se desenvolve, por exemplo, desde sua dimensão corpórea e de seus elementos inconscientes, né? Passando pela sua parte física, vital, mental, até a estruturação superior da sua mente, né? Até uma mente iluminada, passando por uma sobremente, até uma supermente, né? E até atingir o que ele chama de Satchidananda, que seria a realidade última, não é? Ou a não dualidade. Não é? Então, todos esses são a ideia de que o ser humano evolui. Não é? Então, aplicando tudo isso aqui às dimensões do ser humano, a gente pode dizer que o ser humano é um ser corpóreo, né? É um ser senciente, né? É senciente internamente em seus sentimentos, emoções, quanto senciente externamente, né? As dores, né? Aquilo que ele sente de dor, de prazer, né? E as sensações internas, tristeza, frustração, etc. É um ser mental. Essa atividade mental vai desde a imaginação e passa também pela projeção, pela figuração, até o pensar, até a intuição. Né? Mas esse ser humano é também relacional. Esse ser humano não pode se desenvolver, não pode nem existir se não estabelecer relações significativas com determinados outros, que para eles são essenciais. Né? Não pode ser a mãe, o pai, o avô, etc., mas algumas figuras de referência para esse ser humano, sem as quais a possibilidade dele se estruturar no mundo é perto de zero. Ao mesmo tempo, esse ser também faz parte de comunidades, de coletividades que criam uma rede, né, significativa de sentido e de apoio para esse ser. E, por fim, esse ser faz parte de uma humanidade, né, de um planeta, né, que estrutura diversas culturas, experiências do humano. Né. Tudo isso é o ser humano. Né. Portanto, uma ideia de ser humano que não trabalhe ou esqueça algumas dessas dimensões, ela já está falha, ela já é deficiente. Né? Ao mesmo tempo, todas essas dimensões aí podem ser compreendidas de uma forma interior e exterior. Né? Então, por exemplo, eu posso exercitar a minha introspecção, posso analisar minha vida emocional, minhas experiências sentimentais, emocionais, de uma forma olhando de mim mesmo para mim mesmo internamente. Né? Ao mesmo tempo,
Ou, analogamente, posso, por exemplo, quando estou numa experiência em uma psicoterapia, o psicoterapeuta pode, a partir das minhas manifestações, tentar olhar também para a minha vida emocional, minha vida mental, minha vida sentimental, né? A partir daquilo que eu manifesto e tentar estabelecer também a sua compreensão a esse respeito. A compreensão dele é uma compreensão também legítima, e às vezes ele virá, isso quase sempre é o caso, verá coisas que eu não consigo ver na minha primeira pessoa. Mas o inverso também é verdadeiro, não é? Então, tem visões, eu posso ver cada um desses aspectos em primeira pessoa e em terceira pessoa. E ambas as visões são necessárias e, ao mesmo tempo, não são iguais, não se reduzem, certo? Nenhuma é necessariamente melhor do que a outra, né? Mas eu posso me enriquecer eu posso enriquecer minha visão em primeira pessoa com a visão da terceira pessoa e vice-versa, né? Além disso, todas essas dimensões têm uma constituição intrínseca que exige conhecimento, né? Então, por exemplo, eu preciso tratar meu corpo humano. Meu corpo humano, pela condição de ser o que é, ele tem suas características próprias. Se eu ignorar, desconsiderar essas características, possivelmente eu vou cair doente, né? Mas isso ocorre também para as minhas sensações estéticas, né? Então, assim, a gente pode, como dizia Marx, né, na ideologia alemã, eu posso desenvolver a minha audição, posso desenvolver o meu olhar, né, o meu paladar, né? As artes, por exemplo, têm esse papel, né, de desenvolvimento dessas capacidades sensoriais humanas, né? E posso desenvolver uma inteligência emocional, sentimental em relação a mim mesmo, né? Isso é um aspecto fundamental, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, nenhuma dessas dimensões que nos constituem, né, nós desenvolvemos os saberes adequados a eles, assim, de uma forma dada. Não. A gente precisa desenvolver isso, né? E, nesse sentido, a gente precisa ser ensinado, né, os princípios que regem cada uma dessas dimensões, né? Ou seja, há uma normatividade, né? Isso aqui não é um laissez-faire, né? Eu não posso desenvolver-me plenamente como ser humano ignorando a constituição intrínseca de ser de cada uma dessas dimensões, certo? Eu até posso ignorar, mas vou pagar um preço por isso, tá? Então, do mesmo modo como eu preciso desenvolver, digamos assim, um saber corpóreo, saber, por exemplo, o que eu posso comer e o que eu não devo comer, é tão importante quanto eu saber como estabeleço, por exemplo, relações significativas com outro ser humano que para mim é referencial, e vice-versa. Tá? Isso é preciso saber desenvolver isso aí. Portanto, há um desenvolvimento normativo referente a cada uma dessas dimensões. Normativo quer dizer, há uma forma normativa intrínseca à condição de ser de cada uma dessas dimensões. Não vale qualquer coisa. É isso que embora não haja uma única forma, tá? Que não há múltiplas, né? Quase infinitas formas de desenvolver cada uma dessas dimensões, mas existe o que compete, o que corresponde a essa dimensão e o que não corresponde. Né? Não é qualquer coisa que vai valer, não. Certo? Isso aqui não é há formas do ser humano ser socializado que vai contrariar a estrutura do dever ser relacionado à própria constituição de cada dimensão. Por exemplo, dá só um exemplo, né? Isso aqui cada um deles poderia dar uma palestra, mas pegando um só exemplo. Por exemplo, um ser que é
educado num ambiente, educado não, socializado num ambiente de extrema violência. Né? Então vai ser muito mais difícil para esse ser estabelecer a importância de laços estruturantes e formativos por natureza, como a confiança, a empatia, certo? A, a capacidade de tolerância. Né? Então, não que isso seja uma impossibilidade dele vir a desenvolver, mas será muito mais difícil, né? Porque esse próprio ambiente é um grande obstáculo a tal desenvolvimento. Né? Então, além disso, essas dimensões, né, não se desenvolvem, digamos assim, de um mesmo modo. Né? Então, esses aspectos, eles se desenvolvem, às vezes, de forma... uns se desenvolvem mais do que outros. Não é? Então, isso é o que explica, por exemplo, às vezes, algumas incompatibilidades. Eu posso ter também, por exemplo, um místico sionista. Né? Ou seja, um sionismo é, por si mesmo, uma forma de supremacismo. Isso hoje está claro. Me desculpe aí quem é sionista, mas aqui eu estou batendo forte no sionismo. O sionismo é uma doutrina racista e supremacista, né? Está bem claro aí. Né? Então, por exemplo, mas há claramente místicos que foram sionistas. Então, a pessoa pode ter uma experiência de grande significação, de grande planificação para a sua vida a partir da tradição judaica, e nessa tradição ele ser, digamos assim, ele abraçar o sionismo de uma determinada tradição. Claro, tem vários místicos, eu não estou dizendo aqui que não são sionistas, né? Claro, mas eu estou também admitindo a possibilidade de existir esse místico sionista. Então, ao mesmo tempo, a pessoa pode desenvolver um grande insight, né, interior, significativo para a sua vida, e ao mesmo tempo não ser incapaz de elaborar uma crítica da tradição em que está inserido. Né? Outros aspectos que geraram isso aí são muito comuns, os profetas patriarcais. Né? Os profetas, o próprio Jesus, que se insere na tradição profética judaica, né? Eles tinham grande sentido formativo que eles transmitiam, mas eles estavam na estrutura patriarcal, né? Em que as mulheres eram submetidas, etc. Né? O caso mais recente, eu cito aqui no Brasil, é um líder espiritual lavajatista. Né? Então, houve vários aí, né, que saudaram a Lava Jato achando que era uma operação divina. Né? Então, não viram porque não tinham estrutura, inclusive, de seus próprios preconceitos para capaz de observar seus próprios preconceitos e os impelia a ver aquele fenômeno de uma determinada forma. Né? Então, aquilo que era uma quadrilha, eles viam, por exemplo, como enviados especiais de luz para combater a corrupção no país e assim por diante. Né? Então, esses aspectos precisam, portanto, de formação, né? E não se desenvolvem harmoniosamente da mesma forma. Né? Por fim, né, esses aspectos, cada um desses aspectos, né, e aí eu volto aqui à questão da educação, né, como isso se conecta com a educação, todos eles exigem formação. Né? Eles não vão se desenvolver sozinhos, assim, abandonados a si mesmos. Eles precisam de uma estrutura formativa, de que haja uma organização social que promova ou oferte pelo menos a possibilidade de que eles sejam formados, desenvolvidos. Né? Aqui eu estou citando só algumas, né? Estou me baseando aqui na ideia de Howard Gardner, né? das múltiplas inteligências. Né? Então, ele cita músicas, linguagens, diferentes linguagens, né? Não são só uma. Né? A lógica, a razão, que não se restringe à lógica, né? A introspecção, né? a inteligência interpessoal, a sinestesia, e por aí vai. São várias
as inteligências que podem desenvolver cada uma daquelas dimensões humanas, não é? De uma forma plural, não é? Sem que todos os seres humanos vão ser capazes de desenvolver todas elas, não é? Certamente alguns têm capacidade de desenvolver mais algumas do que outras, não é? Mas dificilmente todo ser humano tem capacidade de desenvolver todas em nível de excelência, não é? Alguns vão desenvolver algumas com mais capacidade e outros com menos capacidade, não é? E por último mesmo, tudo isso leva à questão, citei todos esses aspectos de tradição, das experiências em primeira pessoa, da história, certo? Mas, e de como tudo isso se vincula, né, a um saber que precisa ser desenvolvido, fomentado para ser constituído, né? Mas nada disso tem grande valia se esse saber não se expressa em uma forma existencial. Não é? Ou seja, se isso não se constitui uma sabedoria exercida na vida. Não é? Ou seja, é preciso que o ser humano exista espiritualmente, não é? Ou sua espiritualidade possa ser exercida existencialmente. Não é? Todos nós estamos em condições determinadas, né? Nós não escolhemos totalmente a situação em que estamos, né? Escolhemos poucas coisas da situação em que estamos, né? Mas nós somos dotados de liberdade relativa, temos poder de escolha, né? Podemos ser autênticos ou inautênticos nas escolhas que fazemos, né? E aí entra o ponto se de fato estamos sendo movidos por aquela força interior e se aquela força interior é congruente ao ponto de assumir as suas escolhas e expressar: me comporto dessa maneira por causa disso, disso e disso. Né? Assumo as consequências dos meus passos. Né? Estou consciente do caminho que estou indo e assumo as consequências disso. Né? Um dos sinais claros, por exemplo, de imaturidade do ser humano é quando ele se julga muito livre para adotar o comportamento que quer adotar e depois foge das consequências do seu próprio comportamento, de suas ações. Né? São muitos os seres humanos assim. Né? A gente pode ver no âmbito da religião, da política, né? Da sociedade em geral, muitas pessoas assim. Né? Então, isso é imaturidade. Né? É uma espiritualidade que valha pelo nome, ela se expressa existencialmente em sua autenticidade, em sua congruência. Né? Então, tudo isso precisa ser vivido. Né? Além da formação, além da compreensão intelectual, formação, eu preciso viver isso. Esse é o sentido, talvez, pelo menos para mim, mais importante de espiritualidade. Né? Toda aquela compreensão que eu possa ter, que eu apresentei parcialmente aqui, tem um determinado valor, mas infinitamente menos do que o modo como esse conhecimento se expressa nas condições concretas em que o ser humano tem de viver. Essa é mais ou menos a reflexão que eu queria aqui expressar para vocês, lembrando sempre dos limites e dos contornos em que ela está revestida pela minha própria condição de ser, pela sociedade, pela cultura que habito e pelas minhas limitações da minha própria compreensão daquilo que existe além da vida ordinária e que eu sei que existe, entendo que existe, né? Mas a minha própria forma de compreender isso também está delimitada pelo modo como eu vivo e existo, né? E, em linhas gerais, era essa a reflexão que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigado pela paciência de terem assistido até aqui. Um grande abraço.